Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Avatar, o Detetive Dobrador de Ar, Parte 7. Capítulo 59. Das arquibancadas, os agentes da Dai Li observavam. Eles estavam misturados à multidão, vestidos normalmente. Naquela noite Amon havia prometido a eles que capturaria Akashi e ao mesmo tempo transmitiria uma mensagem ao mundo. E assim eles esperaram, observando Akashi, alheio a tudo, assistindo à partida. Os agentes da Dai Li ficaram chocados ao ver que Amon tinha o poder de tirar a dobra das pessoas. Eles discutiram entre si e perceberam que tal poder era muito perigoso e demasiado aplicável. Com o dobrador de sangue Ta-Horlo e aquele que podia remover a dobra, ambos poderiam ser inimigos ou aliados extremamente confiáveis. A colaboração entre eles pode ainda não ter terminado. Quando Akashi pulou na água e foi eletrocutado, eles acharam que era hora de levá-lo embora. Mas, do nada, apareceu um tubarão. E então, a única coisa que restou foi sangue. Era dolorosamente óbvio que o dobrador de ar, dentro da água, não tinha a menor chance contra um dos predadores de topo e havia perdido a vida para o tubarão. Embora se perguntassem como um tubarão havia chegado ali, tal sorte não era algo inédito. Sua Majestade ficaria desapontada. Sim, ela estava ansiosa para torturá-lo. Até na morte, aquele merda tem sorte. Os agentes da Dai Li amaldiçoaram Akashi por ter tanta sorte. Ele não precisou ser torturado antes de morrer. Nem teve 3 gerações de sua família para punir. Nem mesmo uma amante. Ele simplesmente morreu em paz, enterrado na barriga de um tubarão. Precisamos informar Sua Majestade sobre o poder que impede a dobra. Isso mesmo. Após se levantar, os agentes da Dai Li se encontraram com Amon em segredo. Disseram-lhe que não deveria ter grandes expectativas, pois não havia desempenhado a função perfeitamente, e que deveria aguardar a decisão de Sua Majestade. Amon simplesmente os encarou sem dizer uma palavra. O silêncio do homem por trás da máscara os irritou, deixando-os nervosos, mesmo que não demonstrassem, e então, eles partiram para o aeroporto. Amon se virou e voltou para o porão, apenas para ver Akashi encarando Ta-Horlo em silêncio, que tinha um sorriso irônico no rosto. Quando Akashi caiu na água, o plano original era fingir que afundava enquanto Ta-Horlo fazia um tubarão nadar. Ta-Horlo, que vinha controlando o tubarão através da dobra de sangue, teve outra ideia em mente. E assim, ele começou a jogar com Akashi. Ele controlou o tubarão para que este desse mordidas leves, o atingisse com a cauda e tudo mais. De alguma forma, aquilo traumatizou Akashi profundamente e o deixou furioso ao mesmo tempo. O que Akashi fez em seguida foi expirar suavemente, transformando o ar de seus pulmões em uma esfera na água e então, controlou esse ar para obstruir as vias respiratórias do tubarão, criando um vácuo ao redor deles. Levou algum tempo, mas eventualmente o tubarão morreu. E então, Akashi usou outra inspiração para criar uma lâmina de vento afiada, que cortou o tubarão profundamente, fazendo o sangue chegar à superfície da água. Akashi saiu nadando da arena em direção ao oceano, apenas para encontrar alguém olhando para ele com um sorriso presunçoso. Ta-Horlo, que vinha controlando o tubarão à distância, estava rindo. Ei, parece que você pirou de vez, zombou Ta-Horlo. E você parece não ter mais nada a perder, respondeu Akashi em tom irritado enquanto saía da água. Hahaha. Ta-Horlo deu uma gargalhada. Akashi cerrou os dentes. Seu merda, o acordo não era para você me atacar com o tubarão. Que ataque? Eu só estava fazendo ele morder a água. Ta-Horlo deu de ombros, sabendo perfeitamente que tinha feito aquilo de propósito para assustar Akashi. Afogar um dobrador de ar na água é muito mais fácil do que você pensa. Quer brigar? Perguntou Akashi, pronto para mais uma rodada. De preferência, eu te dou uma surra agora. Ta-Horlo assentiu. Uf. Akashi enfiou a mão no bolso e pegou uma máscara facial, algo que Amon lhe dera para enganar os outros. Vocês dois, parem de agir como crianças, disse uma voz. Virando-se, ambos encontraram Amon em um barco. Akashi olhou para a aeronave que partiu voando. Parecia ser uma manobra para enganar a polícia e fazê-la segui-la. Mas por agora eles estavam partindo pelo mar. Agora vamos nos esconder por enquanto, disse Amon. Akashi entrou no barco, enquanto Ta-Horlo estalava a língua. Muito em breve, ele aceitou a realidade de que não podia fazer nada a respeito. Akashi acompanhou os igualitários até sua base, uma ilha isolada perto da cidade República. Era um local bastante adequado para construir um exército, com navios e até robôs à vista. Akashi seguiu Amon enquanto olhava ao redor, percebendo que havia até mesmo pátios para treinar seu povo. Ao longe, avistava-se um avião de modelo antigo com 1 ou 2 assentos. Imagino que o patrocínio da Rainha da Terra tenha levado a um desenvolvimento mais precoce da tecnologia, pensou Akashi. Com aviões à vista, criar bombas e acoplá-las às aeronaves não só permitiria aos igualitários atingir seu objetivo, como também conquistar facilmente todas as nações. Mas essa é uma história para outra hora, porque Akashi não acreditava que eles pudessem derrotar uma Korra furiosa no estado Avatar. Mas se eles tirarem a dobra dela, isso seria problemático, pensou ele enquanto seguia Amon até a sala dos líderes. Ele sentou-se em frente a ele e ao irmão. Cara, já falei tanta coisa vergonhosa que meus testículos encolheram, mas pelo menos valeu a pena todo o esforço. Akashi resmungou enquanto tirava a máscara e colocava as pernas sobre a mesa. Vale a pena não estar no radar da Rainha da Terra por enquanto, respondeu Amon. Sim, Akashi suspirou. Então, o que fazemos agora? Obviamente você ficará escondido aqui até terminarmos de purificar a cidade. Amon fez um gesto com a mão.
Um sorriso surgiu no rosto de Akashi. Ele suspirou em tom de deboche e riu. O que é tão engraçado? Perguntou Amon. Cara, eu estava esperando você aparecer e revelar suas verdadeiras cores, disse Akashi. Agora que a aliança foi rompida, ambos se apunhalariam pelas costas. Akashi tinha um parceiro falso que sabia que Amon era um dobrador de sangue e podia emitir um mandado de prisão contra ele. Mas essa seria uma vantagem menor agora que Amon conseguiu um exército, robôs e tudo mais. Amon suspirou. Você é quem ainda não tem uma cor para se definir. É verdade. Então, o que você vai fazer, me matar? Perguntou Akashi. Não. Vou deixar você aqui morto. Não que eu vá te matar de verdade, já que todos acreditam que você está morto. Amon sorriu por trás da máscara. Se quiser ir embora, terá que trair seu parceiro que sabe da minha identidade como dobrador de sangue. Amon sabia que Akashi era uma grande ameaça, maior até que a própria rainha da Terra, pois ele sabia coisas que não deveria saber. Sim, irmão. Devemos puni-lo com prisão domiciliar e trabalho árduo na cozinha, comentou Tahorló. Akashi ignorou Tahorló e encarou Amon. Você acha que eu não posso te matar depois de sair daqui? Disse Akashi. É mais sensato me matar. Sem a dobra de ar, você não é nada. Amon estendeu a mão para Akashi, suas intenções eram claras. Ele tomaria a dobra de ar de Akashi, tornando-o um humano inútil, ou assim deveria ser. Akashi resistiu à dobra de sangue. Debaixo da mesa havia um pequeno galão de gasolina, e foi aberto. No momento em que estava prestes a controlar o gás, Tahorló estendeu-lhe a mão. Ele consegue resistir à dobra de sangue. Deixe-me ajudar, disse Tahorló, somando seu poder ao do irmão e deixando Akashi imóvel. Capítulo 60. Pobres cordeiros sacrificiais. Akashi exalou profundamente e fechou os olhos, flutuando enquanto era segurado por 2 dobradores de sangue. Graças a eles, a rainha da Terra mudaria seu alvo de mim para ela. Ele está perdendo seus seguidores e, o mais importante, o rádio que me restou levará a este local. Eu levo todo o crédito e limpo meu nome por me aliar aos igualitários sob o pretexto de uma operação secreta, pensou ele. Agora tudo o que resta é acumular o máximo de pontos de experiência possível. Akashi abriu o painel do sistema, aumentando sua vitalidade em 5 pontos. Uma nova vantagem foi desbloqueada. Regeneração menor. Pode-se regenerar de qualquer dano menor não letal? Ambos os dobradores de sangue estavam aplicando apenas a força necessária, não a máxima. Assim, ao aumentar sua vitalidade, ele poderia resistir e pegá-los de surpresa sem que percebessem. Seus olhos se moviam rapidamente para a esquerda e para a direita, escolhendo o alvo certo. Tahorló tem experiência em lidar comigo, portanto, é melhor torná-lo meu alvo. Usando toda a sua força, ele mirou em Tahorló e bateu palmas. Seu alvo era Tahorló. Este cambaleou para trás. A onda de choque amplificada e controlada o atingiu na orelha. Akashi deu um chute para frente no ar, criando uma corrente muito forte que o empurrou contra a parede. De experiência, Tahorló já não valia nenhum nível. Era de se esperar, já que Akashi estava ficando mais forte a cada nível e, portanto, precisava de mais para progredir. Mas mesmo assim, Amon se mantinha firme. Os ventos não o empurravam para trás, como se ele estivesse usando dobra de sangue em si mesmo para eliminar o efeito. Ele encarou Akashi e aumentou seu controle sobre o sangue deste sem precisar mover um membro sequer. Assim que Akashi abriu a boca para gritar, Amon zombou. Dominar tais técnicas e ainda não conseguir dobrar com a mente. É inútil me dar pistas antes de atacar. Akashi se viu girando no ar e gritando em outra direção. Em seguida foi jogado ao chão e se chocou contra o teto. Os olhos de Akashi se arregalaram enquanto ele pensava. Você está assistindo? E caramba, eu não queria usar mais pontos de atributo. Em um dirigível a caminho de Ba Sing-se, o líder do Dai Li tinha uma expressão profundamente carrancuda no rosto. Ele já estava de mau humor, sem saber como explicar que Akashi havia morrido. Isso já era ruim o suficiente. Mas o que eles descobriram mudou muita coisa. O livro proibido, volume 3. Havia um livro nas mãos de um homem que estava suando. E pior, havia uma carta de Akashi, esquecida no bolso deles. Aquela carta deveria ser entregue à sua majestade, pois ela estava sendo enganada. Flashback. Poucas semanas antes da suposta morte de Akashi, durante uma das partidas de Korra, Akashi estava sentado ao lado de Azami, a patrocinadora da equipe de Korra. A propósito, Azami, preciso te pedir um favor. Claro, o que é? Posso falar com seu pai? Meu pai. Posso perguntar por quê? Tenho uma invenção que gostaria de compartilhar. Chamo-lhe filme. Akashi tirou uma série de fotogramas do bolso. Se os colocarmos num projetor de luz e os movermos muito rapidamente, teremos uma imitação em tempo real do que aconteceu na realidade. Azami, sendo uma inventora na série, pegou as molduras conectadas e as examinou, parecendo ser capaz de entender a ideia. Posso lhe conceder uma reunião com meu pai. Quinta-feira está bom? Perguntou ela. Ótimo. Akashi assentiu com a cabeça. Ele sorriu amplamente para ela. Tudo o que ele queria era uma reunião com aquele que mais acreditava na capacidade de Amon. Ele lhe daria uma maneira de inventar a câmera de filmagem, que ele acreditava ser melhor do que qualquer coisa que outro empreendedor pudesse criar. Quanto ao motivo pelo qual Akashi acreditava nisso, é simplesmente porque Sato Hiroshi era alguém capaz de inventar robôs, aviões e controlar a eletricidade. Não é exagero dizer que ele estava à frente de seu tempo. E assim Akashi conseguiu uma reunião com Sato Hiroshi por intermédio de sua filha. Se me permite perguntar, como você teve essa ideia?
Azami perguntou curiosa, olhando para o filme. Uma câmera que tira fotos tão rápido para fazer uma imagem em tempo real. Sim, eu tinha aquele flipobo. E pensei que isso poderia ser feito com a ciência moderna, respondeu Akashi. Essa é realmente uma ótima ideia, elogiou ela. Voltar para hoje. Lin estava em seu escritório, completamente atordoada, encarando o teto. Sabe, quando se perde alguém querido, a primeira coisa que se faz é questionar se é real. A negação é real e então eventualmente você aceita a realidade, pois não há como mudá-la. Mas o fato de Akashi ter sido devorado por um tubarão depois de cair na água pareceu uma coincidência absurda. E então vieram as palavras de Akashi. Não importa o que aconteça, acreditem que eu não estou morto. Confusa demais para ficar triste, murmurou para si mesma enquanto se levantava e caminhava até o departamento de homicídios, até o escritório de Akashi, já sentindo saudades dele. A mesa estava vazia, pois ninguém ainda havia assumido seu lugar. Sua morte fora notícia de grande repercussão, e eles vinham procurando por seus restos mortais para o enterro, mas nunca os encontraram. Lin, tocando na mesa dele, passou a mão por cima e por baixo dela. Mas então, a mão dela tocou em algo. Ela se agachou para encontrar uma carta presa na parte de baixo da mesa. Sem hesitar, ela o agarrou. Querida Lin, se você está lendo isto, significa que eu morri. Lin não conseguiu mais se conter e levou as mãos ao nariz, com os olhos marejados. Não acreditem que fui afogado pelos igualitários. É apenas parte do meu plano. Há um motivo pelo qual lhes disse 2 dias atrás, para nunca acreditarem que estou morto. As lágrimas que brotaram se confundiram e voltaram para o lugar de onde vieram. Neste momento estou na base dos igualitários. Deixei um dispositivo de rádio lá com a seguinte frequência. Pergunte aos especialistas e eles poderão ajudá-lo a localizar a base deles pelo rádio. Se você quer manter segredo, estou em uma missão secreta para localizar a base dos igualitários. Eu estava em uma aliança temporária com Amon, ajudando-o a tomar a dobra das Tríades, e eu sabia que ele tinha algo suspeito. Ele é No-Ataque, irmão de Tahorlo. Enfim, estou na base deles. Não sei se consigo derrotar aquele dobrador de sangue, mas considerando que são 2, é improvável. Mas, na pior das hipóteses, eu conseguiria me esconder. PS, leve e corra com você e não conte a ela que estou vivo. Preciso que ela entre no estado Avatar por completo. Com isso, a carta de Akashi foi concluída. Por que diabos ele tem tanta certeza de que Korra entraria no estado Avatar por causa dele? Lin, que já não estava triste, ficou com o rosto corado. A carta especial que era destinada a ela foi arruinada pelo nome de Korra. Que se dane. É melhor ele estar morto, senão eu vou fazer ele desejar estar. Ela bufou enquanto saía do escritório. Capítulo 61. Akashi estava sendo arremessado para cima e para baixo, do teto ao chão. Seu coração doía. Ter gasto 5 pontos em vitalidade e saber que só lhe restavam 5 lhe causava uma pontada de dor. O fato de derrotar Tahorlo agora não lhe render um único aumento de nível era suficiente para fazê-lo hesitar. Bem, havia também o fato de Amon ter bolado uma boa estratégia para neutralizar as ondas sonoras de Akashi. Mesmo que Akashi conseguisse resistir, ele ainda era atingido e arremessado como um boneco de pano. Se Akashi cometeu algum erro, foi subestimar a força de Amon. Aquele homem era uma ameaça, completamente diferente de seu irmão mais novo. Então é uma questão de habilidade e resistiu a Akashi. Ter altos níveis de vitalidade foi uma bênção, pois ele ainda conseguia pensar com clareza apesar de ter sofrido todos aqueles danos. Como se a resistência do seu corpo tivesse aumentado drasticamente. O Dominação do Ar nível 22 é Dominação de Ondas nível 11? Com o novo domínio do ar, Akashi descobriu que era capaz de manipulá-lo com um mínimo de movimento. Ele moveu os dedos levemente. O ar na sala se agitou e se comprimiu em um vento forte que atingiu Amon na máscara, forçando-o a escorregar e dar um passo para trás. Naquele instante, Akashi recuperou um pouco do controle sobre seu corpo e bateu palmas, criando uma grande onda sonora com uma vibração mortal. O alvo, Amon, assumiu uma postura de dobra. Em seguida, a água de um aquário próximo criou uma barreira entre ele e Akashi. A barreira absorveu parte do impacto antes de deslizar para trás. Akashi estalou a língua, sabendo que não estava enfrentando apenas um dobrador de sangue, mas um dobrador extremamente habilidoso. O perigo de Amon residia no fato de ele poder controlar o sangue de um exército inteiro apenas com o poder da mente. E se ele acompanhasse a época do desenho animado, Amon era capaz de manipular hordas de animais como marionetes, ainda criança. Nenhum movimento era necessário. Aquele garoto já era um homem feito. Droga! Akashi praguejou, seus pés não tocaram o chão, pois ele havia perdido o controle do corpo novamente. Mas pelo menos, ele tinha tempo para fazer algo. Ele conseguiu criar um pequeno Rasengan e arremessá-lo em Amon, que habilmente desviou para o lado. A parede atrás de Amon foi destruída, seguida por uma grande explosão. O tempo de carregamento do poderoso golpe final de Akashi diminuiu com os aumentos de nível. Amon tinha uma gota de suor na testa. Se aquilo tivesse atingido, ele teria morrido. Que se dane! Akashi gritou, veia saltando em sua testa, a raiva transbordando de sua voz. Ele resistia à dobra de sangue apenas com sua força de vontade. Eu teria uma chance clara de vencer se usasse esses pontos. Mas é muito difícil conseguir esses pontos, a menos que Korra me deixasse dar uma surra nela no estado Avatar e o sistema contasse como vitória. Preciso detonar todo mundo aqui. Não posso ser só um dobrador de ar com uma construção ruim focada em vitalidade. Akashi grunhiu de frustração.
Se havia algo que ele detestava, era a sensação de falta de controle. E o fato de estar sendo forçado a usar pontos contra a construção que desejava lhe deixava um gosto amargo na boca. Mas ele não estava completamente sem esperança. Graças ao novo domínio sobre a dobra de ar, ele conseguia fazer coisas que antes eram impossíveis. Se você não parar, vou interromper o fluxo sanguíneo para o seu cérebro, ameaçou Amon. Não me obrigue a te matar. Você é que vai se arrepender. Akashi cerrou os punhos e 4 bolas giratórias apareceram no ar. Amon arregalou os olhos como se fosse tarde demais para impedir que as bolas fossem lançadas contra ele. O fato de uma bola menor ter causado tanto dano a uma parede sólida já era suficiente para fazê-lo levantar a guarda. Mas 4, e elas voaram em sua direção, o que o obrigou a fugir e usar dobra de sangue em si mesmo para aumentar sua velocidade. Cada esfera giratória explodia, criando enormes esferas de ar que surgiam do nada, fazendo o prédio inteiro tremer. O concreto atingido se transformava em cimento. Apenas os materiais de construção metálicos ofereciam resistência. Ao ver isso, Amon não teve escolha a não ser soltar Akashi, pegar seu irmão e se esconder em algum lugar das enormes tempestades que acabavam de ocorrer. Akashi ofegava, pois resistir à dobra de sangue e criar 4 ataques massivos de destruição de ar o havia exaurido completamente, tanto em resistência quanto em energia vital. Sem mencionar que ele foi arremessado entre a parede e o teto tantas vezes que começou a duvidar que tivesse sofrido uma concussão. Mas ele tinha uma pequena vantagem de regeneração, o que deveria anular qualquer dano permanente antes que pudesse acontecer. Mas apesar disso, ele conseguiu repelir Amon graças aos atributos que possuía. Ele pensou em uma maneira de vencer. Ele poderia ir atrás de Amon agora. Ganhar tempo para a batalha, se esconder e atacar. Existe a possibilidade de vencer com seu nível atual, assim como existe a possibilidade de ser pego de surpresa. Mas ele teve outra ideia. Uma ideia melhor. Quando você luta contra um chefe, é melhor eliminar todos os lacaios primeiro, ganhar alguns níveis com eles e vencer com menos dificuldade. Sim, e tem o fato de haver câmeras espalhadas por todo lado. E ele vinha tentando se aliar aos igualitários para se voltarem contra Amon, então isso os tornaria aliados. Mas dar uma surra em todo mundo ali era justificável, porque assim que ele subisse de nível, usaria os atributos ganhos em vitalidade e outras coisas e voltaria para enfrentar Amon, cheio de energia, chi e pontos de vida. Quando os ventos furiosos se acalmaram, Amon apareceu de pé, mas Akashi não estava à vista. Cuidado, Amon. Vou acabar com todos aqui. E você é o último, prometeu Akashi. Amon virou a cabeça na direção do som, mas não encontrou ninguém. De repente seu ouvido sangrou. Seu tímpano foi atacado silenciosamente. Amon rapidamente manipulou seu próprio sangue, usando cura para anular qualquer dano que acabará de sofrer, usando apenas seu sangue. Maldito traiçoeiro. Amon cerrou os punhos. Sem Akashi à vista não era Amon quem tinha vantagem, mas sim o dobrador de ar, que possuía habilidades para assassinatos silenciosos. Amon virou a cabeça para os pontos onde as enormes esferas de ar atingiram. O solo fora polido pelas pedras mais grossas e duras, mas ao mesmo tempo estava profundamente cortado e destruído. Bem, você está perdendo tudo. Então, sente-se nesse canto e espere o papai voltar com o cinto, disse a voz de Akashi novamente. Amon resmungou, infantil. Isso é. Hiroshi Sato estava em outro prédio no porão dos igualitários, olhando através da tela e do projetor que ele mesmo havia inventado. Ao lado dele estava o tenente, assistindo ao que acontecia ao vivo. Uma imagem após a outra era gravada a cada 0,1 segundo, transmitida por um fio e projetada por um projetor de luz. Foi uma invenção que iria revolucionar o mundo. Mas por uma razão óbvia, Hiroshi não podia levar todo o crédito, já que a ideia foi apresentada pelo próprio Akashi. Inclusive a ideia de transformar as imagens em zeros e uns, que por acaso era linguagem de máquina, para transferência ao vivo, foi dele. Podemos assistir a isso novamente? Perguntou o tenente. Sim, parece que sim, explicou Hiroshi. O filme ainda está lá. São 10 imagens por segundo. Quem diria que fomos enganados por um dobrador de sangue esse tempo todo, e que ele ainda alegaria ser nosso igual? Não passamos de ferramentas nas mãos de alguém ávido por poder, resmungou o tenente, cerrando os punhos, a raiva fervendo por entre os dentes. Hiroshi cerrou os punhos. Ele se aproximou de mim e disse que poderia fazer justiça à minha falecida esposa, lidando com todos os dobradores de uma só vez. Mas ele era um dobrador o tempo todo. Tenente, somos idiotas. Somos tolos, respondeu o tenente. Então, o que fazemos agora? Perguntou Hiroshi. Não vou mais lutar. Vou levar meu pessoal comigo e deixá-lo em paz, disse o tenente. Mas, e quanto a ele? Perguntou Hiroshi. Ele conseguiria se safar dessa, e ninguém seria capaz de impedi-lo. Os dois fizeram uma pausa por um instante, como se estivessem pensando em uma solução que logo surgiu. E se bloqueássemos o chi dele antes que ele pudesse fazer alguma coisa, disse Hiroshi. Parece um bom plano. O tenente assentiu. Precisamos convencer os outros primeiro, e podemos persuadir Akashi. Como tinham uma câmera de filmagem escondida, sabiam que Akashi havia sido trazido para lá sorrateiramente por Amon e Tahorlo. Não precisa, Hiroshi balançou a cabeça. Era o plano dele desde o início. O tenente, como que confuso, virou-se para Hiroshi. Com licença. O fato de estarmos vendo isso foi planejado por ele semanas atrás, disse Hiroshi. Capítulo 62. Akashi estava sentado sobre uma pilha de cerca de 10 humanos, ao lado de um armazém cheio de robôs.
Depois de deixar Amon, ele tinha ido completar uma missão secundária e encontrou um casal de igualitários felizes namorando ali. Nem preciso dizer que eles formavam um belo par, tão belos que mereceriam uma surra. Nós poderíamos ter sido aliados, eu já sei disso. Mas se eu fosse, não conseguiria ganhar pontos de experiência com você. De qualquer forma, eu dei 3 golpes pelas costas no Amon. Um deles é suficiente para acabar com a ambição dele. E o outro é suficiente para eu transar com a rainha da terra enquanto ela transa com o Amon. Akashi poderia ter atacado Amon naquela época e dado seu melhor. Ele teria tido uma chance melhor e maior se tivesse usado os 5 últimos pontos de atributo em vitalidade. Mas seria um desperdício usar esses pontos. Porque conseguir esses pontos era muito difícil agora que ele estava em um nível alto. É como ter 10 yuans no bolso e ficar pensando se compra aquela guloseima que você quer ou se guarda o dinheiro para comprar comida que dure mais tempo. Akashi decidiu optar pela opção mais fácil, que era subir de nível usando todo o exército de antidobradores. Essa estratégia seria muito arriscada, pois consumiria muita energia e poderia deixá-lo vulnerável a um humano comum. Mas o sistema tinha uma vantagem: HP, energia e Chi máximos ao subir de nível. Portanto, essa opção parecia ser a melhor até então. Ele ganharia uma forma física melhor e então voltaria para enfrentar Amon. Você subiu de nível? Akashi ignorou a notificação. Os igualitários que estavam circulando pelo pátio e perto de um armazém muito grande, olharam para Akashi perplexos. Estou dando a vocês a chance de usar suas armas, disse Akashi lentamente em tom de deboche. Ele se afastou e caminhou até o armazém, de frente para um grande exército de mechas, robôs que podiam ser usados como armas. Para ser sincero, Akashi não estava sendo arrogante. Ele havia calculado que se lutasse contra eles do jeito que estavam, não ganharia muita experiência. Essa é a realidade. A maioria deles eram humanos comuns, e nem todos eram bloqueadores de Chi ou lutadores excepcionais. Mas todos tinham treinamento para usar os robôs e as armas que Hiroshi havia inventado. Então, se eles entrassem nos robôs e fossem derrotados por ele, ganhariam muitos pontos de experiência, o que aceleraria o processo de subir de nível. E como eram numerosos, concederiam pontos de experiência bônus. Se ele se lembrava do cânone, eram oponentes difíceis até mesmo para os melhores dobradores do mundo, e derrotá-los não seria fácil. Esses mechas eram feitos de metal pesado puro, então os ventos não deveriam fazer nada contra eles, nem os dobradores de metal poderiam enfrentá-los. Mas e o som? Akashi havia aprimorado sua dobra de ondas em 2 níveis e agora conseguia manipular a frequência com maior precisão. Eles têm rádios dentro das armaduras para receber ordens e se comunicar, sem mencionar que algumas frequências de ondas sonoras podem causar o superaquecimento da máquina. Akashi balançou a cabeça com um sorriso zombeteiro. Não, mesmo sem som, é fácil derrotá-los. Eles não têm tanques de oxigênio, então, manipulando gases venenosos ou soníferos, é fácil eliminá-los. O cérebro de Akashi começou a analisar os robôs criados por Hiroshi, tentando compreender melhor suas fraquezas. Embora este mundo tenha suas vantagens como robôs, Akashi tinha um conhecimento de sua anatomia melhor do que qualquer outra pessoa, graças às memórias de sua vida anterior. Sem mencionar que ele tinha uma educação melhor do que a maioria das pessoas aqui e havia lido mais ficção científica do que elas. Um a um, os antidobradores saltaram para seus trajes mecânicos. Akashi bocejou enquanto eles começavam a ativar seus robôs. Ele estava esperando o sistema inicializar. Isso me lembra uma tela de carregamento do PS2, pensou ele. Sargento Akashi. Foi um erro seu nos deixar entrar nos trajes mecânicos, disse um deles. Mas como agradecimento, vou quebrar seus ossos tão rápido que vocês não sentirão dor. Os outros se juntaram, fazendo os braços dos robôs girarem no ar, como se demonstrassem domínio e confiança na vitória. Por que eles não ficariam confiantes demais? Afinal, esses robôs foram projetados para lidar com vários dobradores ao mesmo tempo. Sem mencionar que havia centenas deles, e apenas um dobrador para enfrentá-los. Quem falou ficou confiante demais. Um robô com mais de 2,5 metros de altura caminhou até Akashi, que levantou a mão. Como um dobrador de ar de nível 22, ele era muito mais proficiente na dobra de ar. Não só conseguia dobrar com menos movimento, como também tinha um controle maior sobre os aspectos da dobra de ar. Uma das coisas que ele controlava melhor era a criação de vácuo. E como agora tinha uma sensibilidade ao ar melhor, conseguia perceber por onde o ar entrava no robô e na câmara onde o motorista estava. Levo 10 segundos para te derrotar, disse Akashi, erguendo a mão e estalando os dedos. Ao fazer isso, um núcleo de vácuo se formou ao redor das passagens de ar. O homem lá dentro engasgou por um tempo antes de perder a consciência. É mais 8.000 pontos de experiência? Akashi arregalou os olhos, achando que tinha ouvido errado. Um desses robôs vagabundos valendo 8.000 pontos de experiência? Mas pensando bem, fazia sentido. Na verdade, não era tanto assim. Se ele se lembrava corretamente, esses robôs eram bons o suficiente para derrotar um grupo de dobradores e eram difíceis de lidar. Deveriam valer pelo menos 10.000. Não que eu possa reclamar. Akashi deu um tapinha no robô e deixou o ar entrar novamente. O homem lá dentro ainda estava vivo e respirando, apenas inconsciente pela falta de oxigênio. Se fossem um grupo de criminosos, uma tríade ou guardas reais, Akashi os teria matado ali mesmo, sem um pingo de piedade. Mas eram pessoas honestas e trabalhadoras que haviam sido manipuladas. Bastava dar uma surra neles e passar algumas semanas na prisão.
Alguns fios saíam dos outros robôs em direção aos seus lados, tentando se agarrar a ele e mantê-lo imóvel. Akashi podia sentir a eletricidade neles que poderia nocauteá-lo. O que é isso? Jecos de Metal Gear Rising? Ele inclinou-se para trás e deu uma cambalhota no ar, desviando-se graciosamente dos fios que passavam entre suas axilas, pernas, braços e tronco. Mas nenhum deles conseguiu tocá-lo. Aqueles pontos de agilidade e aquele treinamento de dobra de ar no templo não eram apenas para inglês ver. Os fios prenderam outros robôs, faíscas azuis dançando sobre eles e atacando seus companheiros, destruindo os robôs. Sem um bom sistema de refrigeração, Akashi balançou a cabeça. Parecia que esses robôs não foram projetados para se bloquearem mutuamente. Embora Hiroshi estivesse à frente de seu tempo, ele ainda estava nos estágios iniciais e precisava pensar em algumas coisas. Há mais 5.000 de experiência, mais 6.000 de experiência, e mais 3.000 de bônus. É mais 5.000 de bônus. Menos pontos de experiência porque eles me ajudaram. Akashi estalou a língua e fez beicinho frustrado. Queria ter toda a experiência só para si. Bem, elas não serviam para nada além dele. Mas não podia reclamar nem usar o Rasengan em larga escala, já que consumia muita energia. Mesmo sendo letal, o metal pesado podia bloquear o vento cortante e absorver a onda de choque. Embora alguns morressem, não causaria tantos danos quanto ele esperava. Desista, dobrador de ar. Você está cercado. E logo você estará cansado. Os robôs falaram, ou melhor, as pessoas dentro deles falaram. Clang, está tudo fechado. Não há como escapar agora, disse um dos robôs líderes. Ao olhar para ele, Akashi viu-o puxar um gatilho. As portas e janelas foram cobertas por uma barreira metálica. Com uma centena ou mais de robôs ao seu redor, não, na verdade eram ainda mais, eles pareciam ter a melhor chance de vencer. Mesmo com a supervelocidade de Akashi, ele não conseguiria escapar. Nesse ambiente fechado, Akashi não tinha nenhuma vantagem. Ele logo ficaria sem energia e perderia. Ele jamais conseguiria escapar deles. Então eles acreditaram. Akashi parou, olhando para eles incrédulo. Após alguns segundos, um largo sorriso se abriu em seu rosto e algumas lágrimas escorreram. Hehehehe. Ha 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 ha. Akashi deu uma gargalhada sonora. Em toda a sua vida ele nunca tinha dado uma risada tão boa. Ele estava pensando em uma maneira de derrotá-los a todos de uma só vez. E eles lhe deram a solução de bandeja. Fecharam as portas que lhes permitiam respirar. Os robôs que avançavam ignoraram sua risada e continuaram seu avanço. Akashi parou de rir e uma expressão rígida tomou conta de seu rosto. Você entendeu uma coisa errada. Eu não sou quem está preso com você. Vocês é que estão presos comigo, disse Akashi, antes de um largo sorriso se abrir em seu rosto. Como você sabe, sua sensibilidade ao ar melhorou a cada nível, e ele podia dizer com orgulho que era um mestre dominador de ar muito avançado. Com esse ambiente tão fechado, ele poderia bloquear a entrada de ar e retirar o ar que estivesse presente, e eles não conseguiriam respirar. Essa estratégia, mesmo em um ambiente mais aberto, permitiu que certo monge derrotasse uma unidade inteira de dominadores de fogo, cujos poderes estavam amplificados pelo cometa de Sozin. E aqueles dominadores de fogo sob o efeito do cometa de Sozin eram muito mais poderosos do que aqueles robôs. Qualquer um deles poderia incendiar esta sala. Akashi suspirou. Centenas de robôs muito fortes seriam derrotados assim. Akashi desapareceu de onde estava quando dezenas de fios apareceram vindo em sua direção. Ele olhou para os lados, respirou fundo e prendeu a respiração. Então moveu-se a uma velocidade próxima à do som, indo em direção aonde o ar podia entrar e criando núcleos de vácuo ali, controlando-os para sugar o ar. Ele o sustentava apenas com pura força mental. Assim que Akashi terminou, ele apareceu grudado no teto, olhando para os robôs que começaram a procurá-lo. O oxigênio estava diminuindo enquanto ele prendia a respiração. Obrigado, amigos, por me doarem pontos de experiência. Prometo que os libertarei do dobrador de sangue, pensou ele. Ao mesmo tempo, o chefe de polícia, o Avatar e outras forças da cidade estavam atrás de um especialista. Todos eles observavam um radar específico que localizava uma onda de rádio especial. Então, aquele pontinho verde é a base dos igualitários? Perguntou Korra com um olhar firme. Eu vou pegá-los. Ela então saiu da aeronave, com os olhos brilhando em azul antes de saltar. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 63. O tenente e Hiroshi saíram do prédio principal, tentando seguir o rastro de Akashi. Eles haviam combinado de encontrá-lo primeiro, formar uma equipe com ele e assim, subjugar o dobrador de sangue. A essa altura, já era óbvio que Amon não recrutou Tahorló porque este acreditava na causa deles. Não, isso aconteceu porque os dois eram parentes. Talvez tivessem o mesmo mentor ou fossem irmãos. Contudo, isso não mudou o fato de que ambos haviam sido manipulados por um indivíduo ávido por poder. E quem lhes revelou essa verdade foi ninguém menos que seu antigo inimigo, Akashi. Ao percorrerem a base, perceberam que o exército que possuíam, as centenas de não-dobradores que estavam treinando, havia desaparecido. E em algum lugar havia fumaça preta. Droga! Hiroshi praguejou. Parece que nossos trajes mecânicos foram destruídos. Ele conhecia muito bem aquela fumaça. Tinha o mesmo cheiro dos produtos químicos que usará para fabricar os trajes mecânicos. Vamos nos apressar, disse o tenente. Ambos correram em direção à fonte da fumaça. E quando chegaram lá, depararam-se com uma cena tão inacreditável que era difícil demais de acreditar.
Ainda mais difícil do que ver um filme sobre Amon sendo um dobrador de sangue. O que eles viram foi Akashi sentado em cima de um tapete humano. Este último estava fumando enquanto olhava para o céu. Akashi, o que é isso? Hiroshi deu um passo à frente, pois era quem o conhecia melhor. Algumas semanas atrás, Akashi o abordou por meio de sua filha para apresentar uma nova invenção. A princípio, Hiroshi hesitou e se mostrou relutante em encontrá-lo, principalmente porque detestava dobradores, não importando de que tipo fossem. Mas ele não conseguia dizer não à sua preciosa filha. Quando Akashi o encontrou para apresentar a ideia que tivera, Hiroshi a achou interessante, fácil de fazer e muito mágica. Akashi mencionou seus usos como desmascarar um dobrador de sangue sob a máscara chamada Amon, e que eles estavam sendo enganados para segui-lo. A princípio, Hiroshi quase teve um ataque cardíaco, mas quando acordou, Akashi já havia ido embora, deixando-o em paz. Hiroshi não conseguiu dormir desde então. Então, ele gastou o dinheiro extra que tinha para construir a câmera de filmagem e instalá-la na mansão onde Amon descansava. Tem um significado, respondeu Akashi, soltando uma forte baforada de fumaça. É o que chamamos de jogar pelo seguro, pensou Akashi. Derrotar centenas de homens em trajes mecânicos, dentro de uma sala fechada, foi ao mesmo tempo uma bênção e um trabalho exaustivo. Ele havia subido muitos níveis seguidos. Mas a parte difícil foi tirá-los dos trajes mecânicos. Sabe, se ele os deixasse dentro daqueles trajes, inconscientes e em máquinas fechadas e aquecidas, eles poderiam morrer de desidratação. Eu gostaria de poder melhorar meus atributos de força, mas isso pode acontecer naturalmente. Akashi abriu a tela e a encarou com olhos expressivos. Se fosse possível, eu não gostaria de uma build com alta vitalidade. Mas o que posso dizer? A nova vantagem vale a pena. Akashi havia aprendido algumas coisas. A cada 5 pontos acima de 20 em algum atributo, ele ganhava uma nova vantagem relacionada ao atributo que havia melhorado. Nome, Akashi. Nível, 40. Classe, Dominador de Ar. Pontos de habilidade, 10. Pontos de atributos, 2. Árvores de habilidades. Dominação do ar, nível 22. Dobra de ondas, nível 11. Artes marciais, nível 5. Habilidades. Resistência a veneno, nível 4. Direção, nível 5. Atributos. Sabedoria, 20. Força, 9. Vitalidade, 30. Agilidade, 20. Resistência, 20. HP, 1500 de 1500. Chi, 500 de 500. Resistência, 1000 de 1000. Vantagens. Benefícios da sabedoria. Mente meditativa. Aprenda mais com menos. Pontos de experiência aumentam em 30%. Benefícios de vitalidade. Sangue espesso. Os efeitos de sangramento duram menos tempo e causam menos dano. Regeneração menor. Pode se regenerar de qualquer dano menor não letal. E coragem de ferro. Resistência natural a venenos e efeitos de controle. Benefícios da agilidade. A movimento borrado. Velocidade bônus. O corpo se move tão rápido que deixa imagens residuais. Vantagens de resistência. Recuperação rápida. A resistência regenera visivelmente mais rápido durante o combate. Que diabos você quer dizer com isso é significativo? Acho repugnante atacar nossos homens quando você sabe a verdade, gritou o tenente. Mas eles me atacaram primeiro. Eu lhes dei a chance de fugir, mas eles entraram nos robôs e me atacaram, não me deixando outra escolha a não ser me defender, disse Akashi com indiferença. O tenente cerrou os dentes. Não é que ele tivesse algum problema com o que Akashi disse. Foi a maneira como ele disse. E para ser justo, isso o aterrorizou. Ele havia derrotado um exército inteiro sozinho. Será que eles sequer tinham alguma chance de vencer essa guerra desde o início? Akashi chamou Hiroshi. Vamos esquecer isso. Por enquanto, por que você não vem conosco e se esconde? Vamos discutir um plano para derrotar Amon. Akashi jogou o cigarro fora e balançou a cabeça. O plano mudou, disse Akashi. E ele já está aqui. Tanto o tenente quanto Hiroshi viraram a cabeça para ver um homem caminhando, com o rosto coberto por uma máscara. Sargento Akashi. Não esperava que revelasse sua localização se envolvendo em uma batalha tão desgastante. Ele disse, e vejo que contou algumas mentiras insignificantes aos meus seguidores. Por seus seguidores, ele se referia ao tenente e a Hiroshi. Amon. É inútil negar. Nós vimos você usar a dobra de sangue, disse o tenente. Amon ainda não tinha conhecimento da nova invenção, portanto não teria como saber que o viram fazendo isso. Você errou em duas coisas, disse Akashi, levantando-se e caminhando sobre os corpos adormecidos. Eu não contei nada aos seus seguidores. Segundo, a batalha não foi suficientemente desgastante. Ele disse. Com ele subindo de nível, tendo alta resistência e ganhando uma vantagem de recuperação, ele não se cansaria facilmente. Embora se sentisse mal pelo chefe que teria que lidar com ele no futuro, ainda era necessário. Se não tivesse acontecido, você teria fugido, disse Amon. Akashi desapareceu do local, deixando apenas uma imagem residual. Para onde? Perguntou Akashi, com a voz vinda de trás de Amon. Mas ele ativou sua percepção de dobra de sangue, apenas para descobrir que não havia nenhuma massa de sangue atrás dele. Capítulo 64. Em Bea Sing-se no Palácio do Reino da Terra. 3 homens ajoelharam-se diante da Rainha da Terra, que acabará de receber um relatório urgente que a obrigou a interromper sua refeição com uma nova espécie. Ela havia prometido ao diretor do Daily e seus subordinados que eles perderiam a cabeça se não trouxessem algo que valesse a pena. Claro, a habilidade de Amon de remover a dobra era algo a se considerar.
mas não era suficiente para interromper sua refeição. E enquanto lia o bilhete de Akashi, seus olhos se arregalaram. O estilo de escrita desse homem morto era diferente daquele que ele apresentava no livro proibido. E por livro proibido, ela se referia ao livro onde havia sido abusada coletivamente pelos Daily. História verídica, mas não deve ser divulgada. Majestade, deixo esta carta nos bolsos dos gloriosos agentes Daily, pois acredito que um governante sábio como o senhor não deva ser enganado por gente como os dobradores de sangue. Cheguei à conclusão de que o senhor pensa que fui eu quem matou os enviados e escreveu um livro tão ofensivo. Majestade, sou apenas um humilde homem comum que treme até mesmo diante de um homem um pouco rico, portanto, jamais ousaria fazer tal coisa. Mas o que você não sabe é que Tahorlo e Amon são irmãos. E o livro proibido nada mais é do que uma forma de fazer você financiar o plano deles para dominar o mundo. Se você acha que estou mentindo, Majestade, como um mero dobrador de ar, como eu pode derrotar 9 elites e um dobrador de sangue? Eu não sou o Avatar. Fui ameaçado de prisão pelo próprio Tahorlo. E agora, depois de os igualitários me levarem para a base deles, encontrei este livro num canto e entendi tudo. Eles queriam que você ficasse com raiva de mim para poderem usar seu dinheiro. E agora estão planejando forjar minha morte por um tubarão desprezível. E se você não acredita em mim, este bilhete foi entregue aos seus agentes antes mesmo do tubarão aparecer. Você conseguiu colocar este bilhete no bolso antes daquele tubarão aparecer? Perguntou a rainha da terra, enquanto abaixava a carta. Agora estava claro que Akashi era apenas um patético homem da classe trabalhadora. Ela tinha muita facilidade para ler as pessoas e sabia que ele não seria capaz de escrever boa literatura, pois seu estilo de escrita era cheio de clichês. Sim, Vossa Majestade, respondeu ele. Qual a probabilidade de um homem saber que um tubarão iria aparecer? Aliás, qual a probabilidade de um tubarão entrar despercebido na arena de Prodobra? Perguntou ela. Como uma rainha sábia, ela acreditava que independentemente do que as pessoas digam, a verdade reside nos fatos e nas evidências. Ora, os fatos indicavam que Akashi era um fantoche de Amon e Tahorlo, e eles a manipularam para ficar com o dinheiro dela. 1 em 1 milhão. Já aconteceu uma vez, mas não passou despercebido, pois há dobradores de água vigiando as entradas. Então, é um dos dobradores de sangue controlando aquele animal para fingir a própria morte. Ela cerrou os dentes. Pensar que eles pegaram meu dinheiro e me enganaram. E agora eles têm esse volume 3, sabe-se lá qual artimanha para me extorquir. Quem eles pensam que são? Majestade, podemos assassiná-los e trazer suas cabeças até o senhor, cada um deles. Como o bilhete já lhes havia sido entregue, eles sabiam o seu conteúdo e compreendiam a sua raiva. Eles sabiam o que deviam fazer. Ela bufou. E fazer com que todos vocês sejam mortos por aqueles dobradores de sangue. De jeito nenhum. Vou usar a dívida que Amon contraiu para pressioná-lo caso ele consiga destruir seu império economicamente. Aliás, vou declarar Amon um terrorista internacional e exigir que qualquer nação que o possua o entregue a mim, embora eu duvide que isso aconteça. Mas fará com que ele perca todos os seus seguidores, ou até mesmo duvide dele. Sua sabedoria está brilhando sobre nós. Salve a inteligência de Sua Majestade. A rainha fez uma careta. Pare com isso. Você já me tirou o apetite. Ela já não tinha interesse em Akashi. A vida e a morte dele já não importavam. O importante é que ela estava sendo enganada e acabando por se envolver com um homem errado. Faz sentido. Para conseguir meu apoio, eles usaram o Akashi para tirar dinheiro de mim, e então, ao derrotá-lo e mostrar seu poder, eu seria tentado a fazer uma aliança com eles. O que os beneficiaria muito. Pobres idiotas. Eles não sabem com quem estão se metendo. Ela deu um sorriso irônico. Amon estava no meio, com um redemoinho de água girando ao seu redor, projetado para protegê-lo de qualquer onda sonora ou ataque aéreo repentino. Sendo um dos dobradores mais avançados que não precisava de lua cheia para dobrar sangue, nem para se mover e dominar a forma mais difícil de dobra de sangue. Sentir a aproximação de Akashi seria fácil para ele. Piu-piu-piu. Ele ouviu um som agudo e se virou, criando uma barreira de gelo à sua frente. O gelo foi perfurado por um vento forte que assumiu a forma de uma pequena esfera. Mas nesse instante, seus pés foram perfurados por uma bala de ar comprimido. Você não ouviu isso chegando, né? Perguntou Akashi. Mas ele não estava em lugar nenhum. Por que você não toma coragem e se mostra? Disse Amon, estendendo a mão para Akashi. Ainda podemos trabalhar juntos. Com seu poder e intelecto, eu o considero útil para o meu plano de trazer igualdade. Você é valioso demais para ser deixado ir, disse Akashi, aparecendo atrás de Amon, embora sua voz ecoasse da frente. E nesse instante ele desferiu um forte soco na coluna de Amon, amplificando a onda de choque. Amon ajoelhou-se e virou a cabeça, ativando sua dobra de sangue. Mas Akashi havia escapado. Ou melhor, ele havia usado uma tática de retirada. E então, com o som sendo manipulado, balas de ar atingiram Amon de direções inesperadas, e foi somente quando ele caiu de joelhos que Akashi apareceu, caminhando em sua direção. Acabou, Amon, disse Akashi, caminhando em direção a Amon. Mas então ele parou, sentindo que algo estava errado. Amon acabará de perder todos os seus ganhos. Ele acenou com a mão, o vento forte atingindo a máscara, revelando um rosto jovem, pertencente a um dos antidobradores. Há um motivo para dizerem que a dobra de sangue é como manipulação de marionetes. A voz de Amon ecoou. As pessoas que Akashi havia nocauteado anteriormente se levantaram do chão, mas estavam dormindo, como marionetes sem vida sendo controladas, flutuando e fechando os arredores sobre ele.
Checkmate. Um homem estava em meio às pessoas com aparência de zumbis, estendendo a mão para Akashi e assumindo o controle do corpo deste. Capítulo 65. Checkmate, disse Amon, mostrando seu verdadeiro rosto sem máscara, sorrindo enquanto segurava a mão de Akashi. O quê? Disse Akashi, chocado. Amon sorriu. Você tem xadrez? Acrescentou Akashi. Se você está falando de paixão, disse Amon. Ao mesmo tempo, ele sentia que algo estava faltando. Algo que estava acontecendo, mas que ele sentia que não deveria, só que ainda não sabia o que. Ele vinha enfrentando o adversário mais difícil durante todo esse tempo, o mais mortal até então. Aquelas esferas giratórias que explodiam ao toque eram a coisa mais perigosa que ele enfrentará em muito tempo, e ele preferiria enfrentar o Avatar a enfrentar aquilo novamente. Sem mencionar que Akashi fora o único até então capaz de resistir à sua dobra de sangue, algo suficiente para controlar uma multidão de animais de grande porte. Você conhece o de passagem? Perguntou Akashi com um tom que revelava um leve conforto. Que nome idiota é esse? Amon perguntou calmamente antes de abrir bem os olhos. De repente, ele percebeu o que estava perdendo. O fato de Akashi conseguir conversar normalmente enquanto estava sob o efeito da dobra de sangue significava uma coisa. Como diabos você está resistindo? Perguntou ele. Meu corpo evoluiu durante a luta. Akashi olhou para as próprias mãos. É como malhar. Enquanto eu não morrer, fico mais forte. Ninguém fica mais forte tão rápido. Amon, sentindo-se alerta, controlou o exército ao seu redor, como marionetes, para bloquear a rota de fuga de Akashi. Ganhos de iniciante. Akashi começou a mover o corpo lentamente, seus músculos se contraindo. Ele suou. Droga, mesmo neste nível, acho difícil resistir à sua imobilização. A multidão voou em sua direção. O mesmo aconteceu com os jatos de água cortantes nos espaços entre eles. Aplausos. Amon ouviu uma palma. Mas aquela salva de palmas teve um eco muito estranho. Isso continuava se repetindo. E de repente, ele cambaleou para a frente. Usou o pé direito para não cair e rapidamente controlou a própria circulação sanguínea para retomar o controle de si. De repente, sentiu uma tontura. Mesmo que você faça isso, não poderá escapar, disse Amon, procurando por Akashi, que havia desaparecido. Não estou tentando. A voz do policial ecoou atrás de Amon, fazendo virar a cabeça. Mas Akashi não estava lá, e Amon se sentiu um tolo por meio segundo por ter caído naquela técnica, mesmo sabendo da sua existência. Akashi apareceu diante de Amon, com os punhos cerrados em posição de boxe. Amon tentou exercer controle, mas ele foi lento demais para bloquear o gancho que se dirigia ao seu rosto. Um dente voou, e outro gancho veio do lado oposto, e outro. Cada soco carregava por trás a agilidade e todo o peso de Akashi. Artes marciais nível 6. E o pior de tudo para Amon, é claro, foi que Akashi usou a dobra de ondas para amplificar a onda de choque. Seu corpo parecia estar coberto por milhões de formigas. O sol tornou-se apenas uma grande lâmpada aos olhos de Amon. E logo, tudo ficou escuro. Com a queda de Amon, toda a população dos igualitários caiu. É derrotando um chefe? Mais 500 mil de experiência. Mais 3 níveis. Você subiu para o nível 43. Akashi ficou parado ali com os braços erguidos, dando leves passos no mesmo lugar. Ele finalmente havia vencido. Mesmo após a derrota de Amon, ele não se tornaria um símbolo glorificado como alguém que criou o pior sistema econômico da Terra. Ele perderia seus aliados, um a um, e a rainha da Terra pararia de incomodar Akashi. Certamente, ele sempre apreciaria ter inimigos. Mas um homem precisa de férias de vez em quando. E ele tinha negócios para administrar agora, então seria mais compreensível se ela não tentasse enviar assassinos e inimigos por um tempo. Hiroshi, que estava parado ao lado, aproximou-se rapidamente. Você derrotou um dobrador de sangue, disse ele, num tom mais confuso do que feliz ou aliviado. Você não deveria estar preocupado com outra coisa, disse Akashi, apontando para as pessoas inconscientes. Na verdade, é só uma questão de tempo até a polícia chegar. Mas disse ele, por quê? Vocês são uns idiotas. Obrigado. 100 milhões, exigiu Akashi. O quê? Hiroshi sorriu. Ou sua filha sabe seu segredo mais profundo e obscuro. Akashi se aproximou de Hiroshi e sorriu para ele. Eu tenho provas contra você. Hiroshi não duvidava das palavras de Akashi sobre ele ter provas. Se aquele homem dissesse que Azami era uma dominadora de fogo, ele acreditaria nele sem hesitar. Não tenho tanto dinheiro assim, disse ele. O projeto da câmera de filmagem que te dei pode te ajudar a ganhar muito dinheiro se for usado no entretenimento. O fato de você ter conseguido criar aviões a jato voadores é mais um indicador de que você vai ficar rico, disse Akashi, olhando para Hiroshi. Você tem 2 semanas. Se os igualitários eram cidadãos enganados, ele era alguém importante. Bem, ele sabia que no momento em que esses cidadãos fossem capturados, poderiam ser libertados sob fiança, já que haviam sido enganados e ainda não tinham causado nenhum dano real. Mas quem ficaria com todo aquele dinheiro? Obviamente algum burocrata preguiçoso que nunca arriscou a vida na linha de frente seus filhos. Hiroshi engoliu em seco, sentindo o suor surgir em sua testa. O sorriso de Akashi se alargou. O quê? Você acredita que todos os dobradores são maus, não é? É melhor você não se meter comigo. Certo. Hiroshi assentiu. Ele foi até o tenente, levantando-o do chão. Em seguida, entrou em um avião a jato que logo decolou. Akashi foi até um prédio levando Amon e Tahorwa consigo. Ele os colocou lá, ao seu lado, e ficou pensando consigo mesmo.
O que eu ganharia se desse uma surra neles de vez em quando? Com certeza, é difícil subir de nível, mas eles poderiam ser úteis. Akashi olhou para Tahor-Ló, pensando nas vezes em que ele reclamava mesmo tendo comida, bebida, mulheres e maconha. Akashi deu um tapa na cara dele, e nesse instante o céu escureceu. Ventos violentos sopraram, quase dividindo o mar em dois à medida que ondas furiosas se elevavam. Um avatar furioso é mais assustador do que eu imaginava, murmurou Akashi, mordendo um canudo enquanto olhava para o céu. Capítulo 66. Korra se lembrou de quando soube da morte de Akashi. Foi um choque para ela, e ela quase desabou em lágrimas. Era com ele que ela passava a maior parte do tempo na Cidade República. Ele era seu mentor, amigo, e ela recorria a ele quando precisava de conforto. Ela quase o matou quando estava bêbada. Dizer que ela perdeu a cabeça naquele momento seria um eufemismo. Depois de saber que ele havia sido devorado por um tubarão após os igualitários o terem afundado na água, ela foi procurar seus restos mortais, mas não encontrou nada. Nada restou dele além de memórias e do sangue que se espalhou pelo mar. Quando finalmente estavam conseguindo progredir, ele simplesmente desapareceu, deixando-a com um vazio imenso. E tudo o que lhe restava fazer era descarregar sua raiva nos igualitários e levar a mão à justiça, já que ele era o principal motivo da morte de Akashi. Ao saltar do avião, cegada pela emoção, ela dirigiu-se para a ilha. Vale mencionar que Akashi havia deixado aquela ilha antes de sua morte. Era seu último trabalho, e ela estava determinada a concluí-lo. Atualmente ela chegou à ilha sendo içada por uma esfera giratória que a envolvia como uma barreira. Ao chegar à ilha, algo não fazia sentido. Mesmo através das lentes turvas pela raiva, era grande demais para ser ignorado. Uma fumaça negra tomou conta do ar. Pessoas inconscientes jaziam na ilha. E lá no prédio mais alto, Akashi estava deitado com um canudo na boca. Ele brincava com o canudo, movendo-o para cima e para baixo, como se não tivesse outra maneira de matar o tédio. Embora seus olhos brilhassem em azul, ela teve que esfregá-los, pensando que alguma poeira havia entrado neles. Você não é um espírito, é? Perguntou ela enquanto se aproximava, o brilho em seus olhos desaparecendo, revelando seus olhos azuis naturais. Você acredita no que vê ou acredita na mídia? Perguntou ele com a mesma voz. Ele então moveu a mão tocando o rosto dela com uma brisa suave. Os espíritos não se dobram, caso você ainda esteja se perguntando, acrescentou ele. Akashi não esperava muita reação dela além de choque, confusão ou raiva. Mas ela voou até ele e o abraçou com força, quase o sufocando. Não é um sonho, disse ela com um tom de voz aliviado e triste ao mesmo tempo. Akashi deu um tapinha nas costas dela. Ei, eu quase morri, não estou fazendo dieta. Pare de ser dramática. Ele não esperava uma reação dessas dela. Talvez da Lin, já que elas tinham um relacionamento relativamente próximo. Nossa, se a Korra agisse assim, o chefe o enterraria por ter bolado aquele plano. Bem, ele tinha dito que não ia morrer, então se ela não conseguisse descobrir mesmo depois de ter dado as pistas, a culpa seria dela. Só por causa do comentário dele, Korra deu um beliscão nas costas dele. Ai, ele fez uma careta. Ela recuou e olhou-o nos olhos. O que aconteceu? Ouvi dizer que um tubarão te comeu? Perguntou ela, com os olhos marejados. Todos os arrependimentos que ela tinha, todos os pensamentos de "e se" haviam desaparecido de sua mente no momento em que Akashi foi revelado estar vivo. Resumindo, Akashi apontou para as duas pessoas inconscientes que haviam sido espancadas por ele. Bem, a maior parte da ilha estava inconsciente. Sim, Korra sentiu, como se o estivesse incentivando a falar. Korra não precisava saber a verdade. Por mais bondosa e ingênua que fosse, pessoas ingênuas não eram pessoas em quem se pudesse confiar segredos. Ela pode até herdar essa arrogância do Avatar mais tarde, e se ela achasse que isso estava errado, ele não queria arriscar. Ela ainda era uma adolescente no final da adolescência, sob o efeito dos hormônios, e nem mesmo ele, com toda a sua experiência na área, conseguia prever o que ela poderia fazer. Fui sequestrado por Tahor-Ló através de um tubarão dominado pelo sangue e levado para esta ilha. O sangue que todos viram era do tubarão. Felizmente eu tinha aquele dispositivo de rádio comigo, que pedia ao chefe para rastrear por precaução. Bem, eu sabia que eles queriam me sequestrar e não desistiriam. Então, me deixei levar de propósito, disse ele, contando-lhe uma história com uma falha no enredo, apesar de a história se resumir a uma única frase. Mas Korra não disse nada e apenas assentiu com a cabeça. E você conseguiu derrotá-lo sozinha? Até mesmo esses dois dobradores de sangue, disse Korra, olhando para os dois. Parecia irreal e tão real ao mesmo tempo que ela teve que se beliscar para confirmar que não estava sonhando. Akashi sentou-se e cuspiu o canudo. Em seguida virou-se para Korra e a encarou intensamente. Ela recuou a cabeça bruscamente, pega de surpresa pelo olhar. Akashi colocou as mãos nos ombros dela. Korra, preciso de algo de você. Uma súbita sensação de desconforto atingiu seu estômago à medida que seus batimentos cardíacos aumentavam. Sim, perguntou ela. Será que ele ia confessar? Korra não pôde deixar de pensar nos nomes do primeiro filho naquele momento. Preciso de você, ele disse. Suas bochechas quase ficaram vermelhas. Receber o crédito pela derrota dos igualitários. Seria um enorme favor para mim, pediu ele. O rosto de Korra lentamente fez um bico. Pensei que você fosse confessar seus sentimentos, disse ela com a voz ficando um pouco agressiva. Numa ilha com pessoas quase mortas, Akashi virou a cabeça. E por quê? Não sei.
Alguém disse que eu preciso te contar uma coisa, e então eu preciso de você antes de fazer uma pausa. Ela balançou a cabeça para os lados, como se estivesse com raiva. Bom ponto. Akashi mordeu o lábio inferior enquanto virava a cabeça para o mar. Ele então olhou para ela e disse: Você queria que eu confessasse? Não deixei isso óbvio no seu bar? Argumentou ela. Akashi deu de ombros. Você estava bêbado e vulnerável. Eu não gostaria de me aproveitar de você. E se eu quisesse que você se aproveitasse de mim? Ela cruzou os braços. Melhor do que ficar agarrado a uma mulher que diz que vocês dois estão namorando às escondidas. Akashi analisou as palavras dela. Querendo que ele se aproveitasse da situação, ela disse que quando estivesse sóbria, isso não deveria ser levado levianamente. Você está me convidando para sair? Perguntou ele. Sim, ela respondeu, ficando na ponta dos pés e o beijando nos lábios. Akashi arregalou os olhos, mas não conseguiu resistir à intensidade do momento e retribuiu o beijo. E nesse momento as nuvens e as tempestades violentas que assolavam a região anteriormente se acalmaram. O céu revelou uma aeronave cinza escura pertencente à Força Policial da Cidade República. Capítulo 67. À medida que a sensação agradável do beijo se dissipava, Akashi percebeu que seus planos tinham consequências. Ele olhou profundamente nos olhos azuis de Korra. Ela sorriu amplamente com o olhar fixo nele. Ele podia sentir a felicidade dela, simplesmente por tê-lo encontrado vivo e bem. Suas bochechas coraram e ela disse: aquele foi um bom beijo. Akashi não era o tipo de pessoa que sabia como responder a elogios, pois eles eram raros. Ele fez uma pausa de 3 segundos. Eu também senti isso, disse ele. Às vezes, conversar com uma garota parecia uma partida de xadrez relâmpago. Por isso ele gostava da chefe. Não havia necessidade de jogar. Ela deu uma risadinha. Então, você me beijou, eu te beijei. O que somos agora? Essa é uma pergunta bastante difícil, murmurou Akashi, encarando a sombra da aeronave. Sim, haveria drama entre Korra e o chefe. Ele se lembrou da última vez que isso aconteceu, quando o chefe chamou Korra de homem prostituta deles. Não estou pedindo muito, disse Korra, eu gostaria de estar com você, mesmo que eu tenha que lidar com uma velha desagradável que só está te sacaneando. Para ser sincera, Korra não estava nada satisfeita com aquilo, mas ela acreditava que se tivesse uma chance, conseguiria fazer Akashi esquecer aquele chefe de polícia. Akashi deu um tapinha na cabeça dela e disse: esqueça isso por enquanto. Vamos falar de coisas importantes. Coisas importantes? Perguntou ela, repetindo o que ele havia dito. Akashi assentiu. Sim. Antes de tudo, sou seu mentor. Você consegue entrar no estado Avatar agora? Sim. Tenho controle total sobre isso, tipo, há 2 dias, ela respondeu. Akashi sorriu. Ele sentiu um calor, sabendo que ela não duvidava dele por manipular suas emoções para ensiná-la sobre o estado do Avatar. Bem, afinal ela tinha sido seu melhor escudo. Caso a luta dele contra os dobradores de sangue tivesse falhado, ela seria a pessoa destinada a salvar o dia. Mas nada correu exatamente como planejado, e Akashi se superou ao terminar o trabalho sozinho. Que alívio, murmurou Akashi. Isso significava que os problemas do mundo foram reduzidos em pelo menos 50%. Bem, pensando melhor, pode ser que aumente, considerando o pensamento ingênuo de Korra e suas decisões estúpidas em relação ao cânone. Ela destruiria o mercado imobiliário ao conectar o reino espiritual e o reino físico. Akashi suspirou. Tenho problemas maiores para pensar agora. O dirigível pousou lentamente. E dali, a força-tarefa da polícia, dobradores de metal em armaduras metálicas, desceu, correndo por toda parte. Alguns membros dos igualitários já haviam escapado, e Akashi não se preocupou em impedi-los. Ele conseguiu o que queria. Nome, Akashi. Nível, 43. Classe, Dominador de Ar. Pontos de habilidade, 13. Pontos de atributos, 8. Árvores de habilidades. Dominação do ar, nível 22. Dobra de ondas, nível 11. Artes marciais, nível 6. Habilidades. Resistência a veneno, nível 4. Direção, nível 5. Atributos. Sabedoria, 20. Força, 9. Vitalidade, 30. Agilidade, 20. Resistência, 20. HP, 1500 de 1500. Chi, 500 de 500. Resistência 1000 de 1000. Vantagens. Benefícios da sabedoria. Mente meditativa. Aprenda mais com menos. Pontos de experiência aumentam em 30%. Benefícios de vitalidade. Sangue espesso. Os efeitos de sangramento duram menos tempo e causam menos dano. Regeneração menor. Pode se regenerar de qualquer dano menor não letal. E coragem de ferro. Resistência natural a venenos e efeitos de controle. Benefícios da agilidade. A movimento borrado. Velocidade bônus. O corpo se move tão rápido que deixa rastros de imagem. Benefícios de resistência. Recuperação rápida. A resistência regenera visivelmente mais rápido durante o combate. E o que ele queria era subir de nível. Akashi bocejou enquanto olhava para a entrada do navio. Lin Beifong caminhou em direção a ele, com um grande bico desenhado no rosto enquanto o procurava. Ela e seus problemas de raiva. O que eu deveria dizer? Eu não planejei isso. Espera, planejei sim. Fingir que estava inconsciente por alguns dias e depois acordar esperando que ela esquecesse tudo. Mas esqueci porque estava muito ocupado me concentrando em derrotar Amon. Akashi suspirou. Tarde demais para isso, porém. Então, você está vivo, afinal, disse ela calmamente com emoções difíceis de decifrar.
Talvez eu seja um fantasma, quem sabe, respondeu Akashi. Você e seus comentários sarcásticos. Lin suspirou, abrindo os braços e o abraçando. Chefe, você está me sufocando. Akashi tentou se desvencilhar, mas mesmo assim foi abraçado por uma mulher vestindo uma armadura de metal que cobria seus seios fartos. E ao contrário da maioria dos animes neste mundo, o metal ameaçava quebrar suas costelas. Vou te matar por ter se metido comigo, disse ela carinhosamente, abraçando-o com mais força. Tire sua armadura primeiro, declarou ele. Pervertido, ela rejeitou antes de lhe dar um beijo nos lábios. Os dobradores de metal que estavam recolhendo os antidobradores inconscientes pararam e observaram a cena, enquanto cutucavam seus companheiros de equipe para que também olhassem. Lin parecia não se importar mais com o que os outros policiais diriam. E Akashi retribuiu o beijo enquanto observava a reação de Korra. Ela apenas encarava o chefe de polícia. Lin recuou. Korra interveio e colocou as mãos entre ele e Korra, dizendo: você está o estrangulando. E o que isso tem a ver com você? Perguntou Lin, com as bochechas ainda vermelhas. Tudo. Não quero que você mate meu homem, respondeu Korra, agarrando Akashi pela cabeça para um beijo na frente de Lin. Lin abriu bem os olhos. Você a pegou? Perguntou ela, apontando para Korra. Akashi deu de ombros e disse: bem, ele sentia como se estivesse diante de um vulcão prestes a entrar em erupção. Eu tenho tentado tomar a iniciativa com você várias vezes. E você disse que somos apenas amigos com benefícios. Então, o que aconteceu? Disse ele. Enquanto isso, ele fechou os olhos e tentou fazer suas orações antes de deixar esta vida. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, olho para minha vida e percebo que não sobrou nada, porque tenho estado a curtir e a rir tanto que até a minha mãe pensa que já não sou o juízo. Verso errado. É verdade, eu disse isso, e eu te entendo. Então, você está dizendo que vai me deixar. Lin o encarou com uma expressão serena que ameaçava chorar a qualquer momento. Ela disse que não tem problema nenhum com você. Akashi apontou para Korra. Korra mordeu o lábio inferior e virou a cabeça. Uf. Lin resmungou. Essa vadia não aguentaria você. Se você der tudo de si na primeira tentativa, eu não te incomodo mais. Nem você. Akashi murmurou. Com licença. Korra abriu bem os olhos, que quase brilhavam em azul. Tanto faz. Contanto que esse pirralho aceite que eu estou te fodendo, tudo bem, Lin suspirou. Você está vivo e é isso que importa. Ao mesmo tempo, ela começou a planejar mentalmente uma maneira de fazer Akashi deixar Korra, mesmo antes de tudo começar. Só não fique no meu caminho, disse Korra. Ou eu te dou uma surra. Pirralho desrespeitoso. Velha bruxa. Os dois discutiram. Naquele dia, sob o olhar atento de todos, Akashi se tornou uma lenda. Um homem que fez o chefe de polícia e o Avatar brigarem publicamente por sua causa. Capítulo 68. A base dos igualitários foi invadida pela força-tarefa policial, também conhecida como dobradores de metal. Aqueles que foram nocauteados e derrotados foram levados pela polícia, sem se lembrarem de como haviam chegado àquela situação. A única coisa de que se lembravam era da falta de oxigênio e da perda de memória de curto prazo. No entanto, Hiroshi conseguiu levar um monte de coisas consigo antes que fosse tarde demais. Ele também conseguiu destruir os projetos dos trajes mecânicos, para que ninguém mais pudesse copiá-los, e removeu qualquer evidência que ligasse sua empresa ao projeto. Quanto aos aviões, eles foram programados para se autodestruírem. O mesmo aconteceu com outras armas lendárias que ele havia criado. Falando em lendas, Akashi atraía olhares de todos que passavam por ele na aeronave. Mesmo assim, ele permaneceu sentado ao lado de Korra, que segurava sua mão e o encarava com um olhar repleto de emoções. Quanto a Lin, ela estava ocupada com os igualitários que havia prendido. Então, o que vai acontecer agora? Perguntou Korra. Akashi colocou uma perna sobre a outra e disse: não sei. Ele tinha uma vaga previsão para o futuro. A rainha da Terra exigiria levar no ataque Tahor-Law para seu reino para serem julgados. E como o reino da Terra era maior e mais poderoso que a cidade-república, eles concordariam e os entregariam a ela. Ela provavelmente os mataria. E se por algum milagre, eles conseguissem escapar, Amon e Tahor-Law liderariam um golpe de estado contra a rainha da Terra. Amon odiava a opressão. Agora que sua falsa vingança contra todos os dobradores havia terminado, ele começaria uma nova, mas não abandonaria seu vício e seu alvo seria a rainha da Terra. Com o carisma de Amon, isso seria possível. Seria uma maneira melhor de derrubar um governante do que a mostrada no cânone. Em vez de matar o líder, unir o povo e colocá-lo sob um novo governo. Além disso, Akashi teria que lidar com seus próprios problemas. E havia muitos à sua espera. Felizmente ele tinha energia e vitalidade suficientes para enfrentar o que viesse pela frente. Eu estava falando sobre o treinamento de dobra de ar, disse Korra, segurando lentamente a mão dele. Parecia que ela estava progredindo mais rápido do que o esperado para uma garota que estava tendo sua primeira experiência de namoro. Akashi deu de ombros e a abraçou mais forte. Você agora domina todos os elementos. Você dominou o estado Avatar e por enquanto é o ser mais poderoso do mundo, afirmou ele. Por agora. Ela inclinou a cabeça. Você pode ser forte, mas não é invencível, disse Akashi. Então, você está dizendo que pode me vencer, disse ela, aproximando o rosto do dele. Ele teve que pensar por um instante se ela estava flertando ou me desafiando. Talvez, respondeu ele. Por que não lutamos mais tarde para ver o que acontece? Perguntou ela, arqueando uma sobrancelha.
A garota ingênua pode ter dito isso sem saber aonde isso poderia levar. Um pequeno sorriso surgiu no canto dos lábios de Akashi. Isso me lembra. Meus atributos de força ainda estão baixos, mas acho que consigo chegar a 10 facilmente. Sem falar que força não é tão essencial para um dobrador de ar. Você será responsabilizada, disse Akashi, segurando Korra pelo queixo e arrancando um sorriso bobo do rosto dela. Para ser justa, ela estava linda, e se mostrou submissa a ele agora que ele estava com vontade de tirar a camisa. Mas o homem precisava se acalmar. Chega disso. Lin aproximou-se com passos firmes e furiosos, demonstrando raiva. Mas em vez de falar com Korra e gritar com ela olhou para Akashi. Ele percebeu então que algo estava acontecendo. Akashi, disse ela, preciso falar com você a sós. Tudo bem. Ele a seguiu até a esquina, longe dos ouvidos de todos. Korra apenas os encarou com um olhar desconfiado que demonstrava que ela não gostava do que estava acontecendo. Há boas e más notícias. O que você quer ouvir? Disse ela com os olhos semicerrados. Akashi cruzou os braços. Essa é uma pergunta enganosa. Qual é? Fomos convocados para uma audiência pelo conselho, pelo presidente, disse ela, cerrando os dentes. Alguém da força-tarefa parecia tão ansioso para dedurar, a ponto de me fazer parecer uma prostituta, na frente do presidente da cidade. Certo. Neste mundo, o presidente é o prefeito. Não posso culpá-los. Parece uma boa oportunidade para te apunhalar pelas costas e pegar a polícia. Eu teria feito o mesmo se tivesse tido a chance, disse Akashi. Você faria isso comigo? Perguntou ela. Não, Lin. Akashi deu um tapinha no ombro dela. Para pegar um criminoso, você precisa pensar como um. Ele olhou para ela com pena. Para ela, a polícia ou o sistema judiciário era toda a sua vida. Ela era policial desde jovem, entrou em conflito com seus familiares por causa de um pequeno caso de corrupção e, aos poucos, conseguiu assumir o controle da polícia. Ver a carreira dela acabar assim, de repente, só porque ela discutiu com o Avatar sobre quem transaria com ele, não parecia certo. Principalmente porque era ele quem estava sendo prejudicado. Akashi conhecia a lei. Lin estava tendo um caso com um homem mais novo que ela. E eles nem eram casados. E a lei proibia claramente que um membro de uma posição superior se envolvesse em relacionamentos com seus seguidores fora do casamento. Que se danem eles, disse ela. Afinal, eu ainda tenho você. Você disse que haveria boas notícias, não é? O que você planejava usar para me fazer sentir melhor? Disse ele. Eles estão discutindo sua promoção pela operação secreta que você realizou, disse ela. O fato de você ter capturado alguém que poderia potencialmente tomar o controle da cidade fez com que eles a valorizassem ainda mais. Então, eles estavam planejando reestruturar a dinâmica de poder da força policial. E ele seria a peça-chave. Ele deu um tapinha no ombro dela e disse, você confia em mim? Sim, obviamente. Ela sentiu com um olhar que ele achou adorável. Fique tranquila. Eu cuido disso. Akashi deu um tapinha no ombro dela, já pensando em uma maneira de contornar a situação. Capítulo 69. Akashi cruzou os braços, de pé em frente ao grande conselho, liderado pelo presidente da cidade. Nessa sala espaçosa, ele notou que cada membro do conselho tinha uma grande mesa à sua frente, e a distância entre eles era considerável. As mesas foram dispostas de forma a cercar Akashi e Lin. Ele se perguntou sobre a praticidade de ter uma sala tão grande se apenas 5 pessoas a ocupavam. Talvez estivessem planejando ter mais membros no conselho no futuro, conforme a população da cidade-república crescesse. De qualquer forma, ignorando o fato de que estavam ali para interrogatório, parecia que alguém estava mais chocado do que os outros. Tenzin, como conselheiro do ar, olhou para Lin com uma expressão atônita. Pensou que em milhões de anos jamais esperaria que algo assim acontecesse. Lin, como você pôde? Ele tem apenas 20 anos, disse ele, com um tom de voz que revelava um leve choque. E daí? Lin ergueu uma sobrancelha e repreendeu. Sua esposa é 16 anos mais nova que você. Não fale em correr atrás de gente mais jovem. Ela era um ano mais nova que Tenzin, seu ex, que a havia deixado por uma mulher muito mais jovem. E isso tinha acontecido 10 anos atrás. E agora ele estava tentando falar com ela como se ela tivesse feito algo que nunca deveria ter sido feito, quando na verdade ele tinha sido o primeiro a fazer isso. Na verdade, ela não sentiu necessidade de explicar nada. Aconteceu, e assim foi. Ela não se arrependeu. E Akashi? Como você pôde? Ela é tão velha quanto sua mãe, disse Tenzin, apontando para Akashi. Tenzin deve ter se sentido traído depois de quase entregar suas 2 filhas para Akashi, assim que elas cresceram. Bem, a diferença de idade entre elas era menor do que entre ele e sua esposa. Akashi lançou-lhe um olhar de soslaio. Tenzin deve estar apenas com ciúmes. Ele então olhou para frente, e uma expressão vazia tomou conta de seu rosto. Aconteceu naturalmente, explicou ele. Somos humanos trabalhando sob pressão pela segurança da cidade-república. Tenzin suspirou e continuou. Mesmo assim, não posso te ajudar nisso, pois você infringiu a lei. O vereador do Corpo de Bombeiros disse, mesmo que tenha acontecido naturalmente, Sargento Akashi, você ainda está sujeito à lei que representa. E ela proíbe que você tenha um relacionamento com seus colegas ou supervisores fora do casamento. Você e a chefe não são casados. E ela é sua supervisora direta.
Não importa para qual departamento você vá, muitos de seus colegas associariam qualquer conquista sua ao fato de você ter um relacionamento com a chefe de polícia. O conselheiro da terra acrescentou: posso desculpar o sargento, pois ele é jovem e vigoroso. Mas Lin, você já tem idade suficiente para entender a dinâmica. Alguns acenos de cabeça foram ouvidos por todos. Um sorriso zombeteiro surgiu no rosto de Akashi. Era óbvio que aquilo era apenas uma questão política, na qual Lin era o alvo. Ninguém o pressionou mais, e eles transferiram a culpa para Lin. Por ora, vamos dar a Lin uma chance de se redimir e se aposentar mais cedo, disse o presidente da cidade. Não é permitido namorar uma funcionária. E você definitivamente não quer que uma palavra sequer vaze. Lin baixou a cabeça e cerrou o punho em frustração. Sobre isso, Akashi levantou a mão. Lin não fez nada de errado. Só fale quando lhe dirigirem a palavra, disse o presidente. Caso contrário, poderá repensar a sua promoção. E aqui estava, pressionando-o indiretamente, usando a promoção para que ele se calasse e deixasse Lin levar a culpa. Eles até deixaram isso bem claro aqui. Devem ter pensado que ele ficaria tão empolgado em aceitar a promoção que abandonaria Lin sozinho, ou que ficaria com tanto medo que abaixaria a cabeça e se calaria. Mas, para dizer a verdade, Akashi já tinha vivido bastante, e tinha a juventude pela frente. Akashi continuou falando mesmo assim. Eu não sou funcionária dela porque já assinei o contrato. Já está com o RH. Neste mundo, Akashi seria o principal motivo pelo qual os funcionários deveriam entregar um aviso prévio de 2 semanas antes de se demitirem. Lin olhou para ele com os olhos arregalados. Não, você não fez isso. Eu e a Lin podemos ter um relacionamento, já que não faço mais parte da polícia, transar ou não, não é da conta de ninguém. Não tenho antecedentes criminais, então está tudo bem, declarou ele. Não posso usar meu relacionamento com ela como moeda de troca para conseguir promoções ou qualquer coisa que outros policiais considerem uma vantagem injusta. Mas isso não muda o fato de que vocês entraram em um relacionamento, disse o vereador do Corpo de Bombeiros. Foi depois da confissão de Korra que a chefe confessou seus sentimentos por mim, disse Akashi. Eu me demiti no mesmo dia, e nada aconteceu antes ou depois. Mas há rumores, ele tentou argumentar. Os rumores são provas conclusivas? Perguntou Akashi. Nesse caso, podemos prender 90% da população com base nesses rumores. Não, eles não são. Então não vejo motivo, Akashi balançou a cabeça. O presidente franziu a testa e disse, Akashi, você sabe que se for pego mentindo, isso será considerado uma violação das leis por prestar falso testemunho. Sim, eu aceito, respondeu Akashi. Lin, que era esperada para demonstrar raiva, baixou ligeiramente a cabeça com os olhos bem abertos. Lin Beifong. O que ele está dizendo é verdade? Perguntou o presidente. Lin cerrou os punhos. Ela não queria mentir, mas também não queria que Akashi. No entanto, sua voz ecoou. Sim, é verdade. Confessei meus sentimentos por ciúme. E nada aconteceu antes, além de conversarmos. Eu não esperava que ele se demitisse e estava planejando terminar com ele. Mas ele se demitiu. Não vejo por que isso é da conta de alguém. Não é uma violação da lei. E cada um de vocês pode cuidar da sua própria vida. Ela não disse isso. No entanto, foi a voz dela que ecoou. Akashi, que agora podia manipular o som, conseguiu silenciá-la e manipular a própria voz, mesmo sem abrir a boca, para fazer parecer que ela estava dizendo algo. Ela abriu bem os olhos. O mesmo aconteceu com todos. Eu não disse isso, disse ela. Mas, de alguma forma, sua voz não chegou a ninguém. Em vez disso, o que se ouviu foi: eu disse isso sim, disse Akashi com a voz dela, sem abrir a boca. E como ela era quem estava mais perto dele, percebeu que era ele quem falava. Além disso, estava descalça, o que lhe permitia compreender melhor as intenções do conselho. No entanto, o que ela entendeu foi que Akashi estava assumindo toda a responsabilidade, jogando sua carreira no lixo. A essa altura, ela já sabia que Akashi estava manipulando as palavras que saíam de sua boca. Mais importante do que saber quando ele podia manipular o som, era o fato de que ele estava dando tudo de si por ela. Ela queria dizer que o que ele disse era mentira, mas ela não conseguiu. Akashi prestou falso testemunho, e ele pode pegar de 5 a 10 anos de prisão só por causa disso. Akashi deu-lhe algumas palmadinhas no ombro. Eu entendo. Mas você não precisava ser tão grosseira. O presidente começou a falar, mas parou ao perceber que lágrimas começaram a se acumular nos olhos de Lin. Ela disse aquela palavra que ninguém esperava que ela dissesse. Desculpe. Ela então saiu da sala. Akashi ficou sozinho no quarto. Houve um breve silêncio. Ele quebrou. Então, vocês vão me demitir ou não? Perguntou ele. Sabe, é impossível abrir uma porta que já está aberta. Está dispensado, disse o presidente em tom seco. Estalou a língua, mas não conseguiu dizer nada além do que já havia sido dito. Akashi saiu calmamente do quarto no prédio mais alto da cidade. Por que ele fez isso? Assumiu toda a culpa. Isso tinha muitos motivos. Primeiro, ele não queria se sentir controlado por eles. Em segundo lugar, ele tinha negócios e dinheiro acumulado que precisava administrar sozinho. E o mais importante, se o chefe parasse de trabalhar, ela pararia de usar sua pesada armadura de metal. Ora, aquela armadura era muito pesada. E se ela desistisse dela, perderia os músculos. O colágeno da sua pele se romperia e ela ficaria parecendo uma velha frágil que ele não conseguiria dobrar. Então, para preservar sua beleza e sensualidade, ele fez isso. Akashi acendeu um cigarro e saiu do prédio. Então, parou ao ver alguém à sua frente. Por quê? Perguntou Lin, que estava diante dele. Por que você fez isso? Fim do vídeo.
Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado!